porque o nosso programa aqui, Valdeci, ele se chama Lideranças Virtuosas, né? Para criar lideranças melhores. E você encarna como ninguém o espírito de uma liderança virtuosa, com o seu propósito, né? E com a sua trajetória de vida muito coerente e exemplar. Então, novamente, Ângela, se você quiser E é- saudar o nosso querido Valdeci. eu quero sim agradecer novamente, Valdeci, por de novo estar aqui conosco, né? Pelo seu tempo precioso para compartilhar as suas pérolas que sempre ficam nas nossas mentes e corações. E dizer que esse é um ano que nós estamos muito felizes e vamos realizar o nosso compromisso que fizemos com você. Desde a primeira vez que você veio aqui, a gente falou assim: nós vamos reunir um grupo para ir pessoalmente visitar a PAC em Itaúna. E esse ano vamos concretizar esse compromisso e esse sonho, né? Acredito que para muitos aqui será a primeira vez, para mim não vai ser a primeira, porque eu conheci a primeira PAC em São José dos Campos, sou joseense, conheci a primeira PAC, acho que eu tinha menos de 10 anos, e vai ser um imenso privilégio, estar aí com vocês e conhecer as instalações de vocês. E recomendo aqui a todos que ainda não se manifestaram, é possível estar presentes lá. Então, Valdeci, por favor, fique à vontade. Agora você que fala, você que manda. Bom dia a todos, bom dia a todas. É sempre uma satisfação enorme participar desse momento que é tão rico nessa jornada. Se trata, de fato, de uma jornada, e eu sou muito grato a Deus por fazer parte dessa jornada juntamente com vocês. Quando me convidaram novamente nesse ano, eu perguntei para mim mesmo: ainda não se cansaram de mim? Então, Então, estar aqui hoje significa que ainda tem um pouco de paciência, ainda não se cansaram. De modo que eu chego nessa manhã, não sei, aqueles que leem o Evangelho, mas tem uma passagem bíblica que é aquela passagem que Jesus, ele chama os discípulos que estão muito cansados, muito esgotados, e os leva para um local de descanso. Ele fala: vamos para um local deserto para a gente poder descansar, para a gente refazer as energias, para a gente se recompor. E aí eles vão, só que de repente começa a chegar aquela multidão de pessoas estropiadas, de pessoas doentes, de pessoas famintas, sedentas de pão, sedentas de abraço, né? E vai dizer: olha, esse pessoal está com fome, né? Esse pessoal está com fome, vão mandá-los embora para que eles possam se virarem. E Jesus fala: vocês é que têm que lhes dar de comer, né? Mas nós não temos nada, né? Não, deve ter alguma coisa por aí. E depois de alguma pesquisa, de algum diagnóstico, eles conseguem descobrir que tinha lá um menino com 5 pãezinhos e 2 peixes, né? Aqueles 5 pãezinhos provavelmente já estavam ali, pães dormidos, né, já um pouco duros. Aqueles 2 peixinhos bem raquíticos, né, não eram peixes assim graúdos, carnudos. Mas Jesus se vale desses 5 peixinhos, desses 2 peixinhos e desses 5 pães dormidos para fazer acontecer a multiplicação, e ele mata a fome de mais de 5.000 pessoas. Então, eu chego um pouco nessa manhã como esse menino, né? Nada mais do que isso, trazendo aqui alguns pãezinhos meio dormidos, alguns já querendo embolorar, né? Esses 2 peixinhos raquíticos. Acho importante dizer isso para que a gente não crie uma expectativa que nem sempre pode ser alcançada, né? De fato, no ano passado, eu celebrei 40 anos, né, de apostolado nas prisões, né? Eu nunca gostei muito de celebrar o meu aniversário. Aliás, geralmente no dia do aniversário, quando eu posso, eu dou uma desaparecida. O meu aniversário eu sempre gosto de fazer um deserto para eu me reavaliar no caminho e depois retomar, né, a jornada. Mas no ano passado eu fiz questão de celebrar
esses 40 anos, celebramos com muito júbilo dentro do regime fechado da APAC de Itaúna, porque celebrar 40 anos, Alexandre, de apostolado foi celebrar, de fato, 40 anos de caminho num deserto muitas vezes árido, né? Num deserto em que nem sempre você encontra muitas esperanças. É um deserto de perigos, de escorpiões, de cobras, de animais que se misturam com as areias, né? Então, foram 40 anos de muitas lágrimas, de muitas perseguições, de ameaças, né? De processos judiciais. 40 anos, né? São 4 décadas de uma vida totalmente dedicada à causa, mas celebrar os 40 anos também foi celebrar 40 anos de muita vida, né? Que nesse deserto também a gente percebe que tem vida. Foram muitas as vidas resgatadas, né? De homens e de mulheres que outrora chegaram nas APACs, completamente desfiguradas, pessoas que já não tinham mais esperança, né? Pessoas que chegam muitas vezes mal fisicamente, péssimos psicologicamente, mortos espiritualmente, né? Mas através de uma proposta pedagógica, de uma terapêutica penal, essas pessoas conseguiram reencontrar o caminho da vida, né? Então, eu celebrei esses 40 anos com muito júbilo e foi a oportunidade para lançar mesmo, né, o livro Abrindo as Portas das Prisões, né? E nesse livro eu conto um pouco essa trajetória desde o meu início, né, quando visitei a cadeia pública de Itaúna, há 40 anos atrás, pela primeira vez. Eu tinha 21 anos de idade na época, né? E ontem eu fiz 62 anos, então, na verdade, agora já são 41 anos de apostolado, né? E eu conto, então, eu inicio essa história falando desse começo, que foi muito difícil, as revistas sempre muito humilhantes, muito vexatórias, e toda aquela saga, né, de dificuldades que adviram daí, né? E depois eu trago reflexões específicas para as pessoas que estão privadas de liberdade, né? Certamente que a PAC não começou comigo, né? Eu faço questão de dizer isso porque pode ser que as pessoas venham a pensar que foi Valdeci que criou a PAC, que a PAC nasceu em Itaúna, né? Então, tem aqui alguns slides que podem nos ajudar, né? A PAC nasce com esse grande homem, né? Mário Ottoboni, ele que foi o grande idealizador do método, ele que conseguiu reunir um grupo de cristãos, né, em São José dos Campos, como a Ângela já dizia, né? E lá nascia essa primeira experiência pioneira, né? Quando a gente, né, fala dessa humanidade, né, com essa visão otimista da história, né? Coincidentemente, eu estou lendo esse livro também nesses dias, né? Inclusive, estou com ele aqui em cima da minha mesa, né? Porque é algo fantástico, porque a impressão primeira que se tem é que a humanidade não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais esperança, né? E aí, quando você tem um autor, né, que traz essa visão otimista da humanidade, isso nos alimenta a alma, né? E o Dr. Mário foi esse homem que acreditou nessa nova humanidade. E eu digo sempre que nós estamos mudando a humanidade a partir das prisões, por incrível que pareça, né? Nós estamos dizendo que é possível um novo mundo, uma nova convivência a partir dessa experiência das prisões chamadas APACs. E foi exatamente o que o Dr. Mário, com essa visão, né, humanista, com essa visão otimista, ele reúne esse grupo de cristãos, começam a fazer um trabalho
de assistência material e espiritual no presídio Humaitá, um presídio que fica no centro de São José dos Campos. E depois de um tempo nesse trabalho de assistência material, espiritual, jurídico, né, eles então idealizam a APAC, né? A APAC ela nasce inicialmente com esse viés espiritual, né? Amando o próximo, amarás a Cristo, né? Era um grupo todo realmente de cristãos advindos do movimento do Cursilho de Cristandade, né? 2 anos depois, as dificuldades eram muitas, né? Sobretudo por parte dos agentes de segurança que não compreendiam aquele trabalho humanitário que estava sendo feito. Então, sob a orientação do juiz Dr. Silvio Marques Neto, eles criaram uma associação jurídica. Então, eles aproveitaram o mesmo acróstico, a APAC, e criaram a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, né? Então, a APAC é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, né, que nasce justamente com essa proposta de ser um órgão, né, de segurança pública, né, na exata medida em que você recupera um criminoso, você previne a vitimização, né? Cada preso recuperado é um bandido a menos na rua. Cada assaltante recuperado é uma arma a menos na rua, né? Então, sob essa lógica, né, é que nasce a APAC de São José dos Campos, e eu só fui conhecer a APAC 12 anos depois, né? Como eu estava falando dessa minha história, que naqueles 3 primeiros anos em Itaúna, nós fizemos, né? Eu reuni também um grupo de pessoas e nós fizemos reformas na cadeia, construímos beliches, porque os presos dormiam no chão, colocamos caixa d'água, porque só tinha água 2 vezes por semana. Às vezes eles tinham que escovar os dentes com a água que descia no vaso sanitário. Nós fizemos um ambulatório médico, construímos um pátio de sol, mas tudo aquilo que praticamente a gente construía durante o dia, aquilo era meio que destruído durante a noite, né? E depois de 3 anos eu descobri, então, a experiência das APACs através de uma bibliografia do Dr. Mário, né? Eu terminei de ler aquele livro já um horário avançado da noite, o chamei por telefone e disse para ele, olha, eu terminei de ler um livro seu, porque o Dr. Mário sempre fez questão de colocar o telefone da residência dele na contracapa do livro, né? Então, eu logo peguei o telefone, liguei, e aí eu disse para ele, olha, eu gostei muito do seu livro, mas eu não posso acreditar que isso funcione, uma prisão sem polícia, uma prisão sem armas, não é? Porque a minha experiência, então, ela me dizia exatamente o contrário. Aquilo que a gente construía de dia era destruído à noite. Eram rebeliões constantes, greves de fome, atos de violência, entre os próprios presidiários, ora por parte de agentes policiais, né? Então era tudo tão difícil, tudo tão complicado, não tinha apoio de ninguém. Na época eu era um metalúrgico, né? Eu vim para Itaúna para ganhar dinheiro para construir a casa dos meus pais, que até então morava de aluguel em Belo Horizonte. Então era tudo muito difícil. E aí ele falou: venha e veja, né? Venha e veja, porque essa é a experiência que eu acredito ser a experiência que mais pode contribuir para uma mudança de mentalidade, né? Então, é um pouco a experiência dos Atos dos Apóstolos, né? Aquele que vocês viram, aquele que vocês tocaram, aquele com o qual vocês conviveram, com o qual vocês se alimentaram, né? É esse que nós anunciamos, né? Então, quando eu chego na PAC de São José dos Campos, uma semana depois, viajei uma noite inteira, né, de Itaúna até São José, quando entra na APAC, você percebe a limpeza, você percebe a organização, né? As celas super organizadas, não tinha superlotação, não tinha maus tratos, não tinha aquele cheiro de cadeia, né? Porque quando você vai nas cadeias comuns,
você sai de lá, parece que aquele cheiro fica impregnado nas suas roupas, fica impregnado na sua pele. Demora 3 dias para aquele cheiro sair, né? E lá eu não sentia esse cheiro, né, de cadeia, de gente apodrecendo, como eu via em Itaúna, né? E na hora do almoço, né, aquela comida com aquele cheiro de alho, né, de tempero. Você não sabia quem era preso, não sabia quem era voluntário, né? Então eu voltei de São José dos Campos, embora muito jovem, com 21 anos de idade, ainda muito imaturo em todos os aspectos da vida, eu voltei com essa consciência, né, de que nós precisávamos de trazer para Itaúna, se não igual, pelo menos semelhante, né, aquela experiência, porque era uma experiência de fato de humanização, onde o ser humano é tratado com muito respeito, né? Certamente que não foi fácil, né? Eu fui processado 17 vezes, né? 17 vezes, onde fui acusado de tudo, né, o que vocês puderem imaginar, inclusive que pegava dinheiro de preso para poder viajar de avião, né? Eu só fui viajar de avião muitos anos depois, né, na companhia do Dr. Mário. Primeira viagem que eu fiz foi para a Argentina, para São Miguel de Tucumã, né? E mas fazia parte daquele contexto, né? Havia uma incompreensão de um trabalho dessa natureza. Fui ameaçado de morte durante meses seguidos, né? Mas nada, absolutamente nada, nos afastaram do nosso ideal, né? Então a gente reuniu um grupo de amigos. Quando a gente viu que não tinha condições de transformar a cadeia pública de Itaúna numa PAC, a exemplo do que aconteceu em São José dos Campos, a gente resolveu buscar um outro caminho, né? E aí a gente conseguiu um terreno, conseguimos mobilizar a comunidade, foram dezenas, né, de quermesses, de barraquinhas, de rifas, de jantares, de almoços, para reunir recursos e construir, então, a nossa primeira PAC, onde hoje funciona a PAC feminina, né? E depois foi construída uma segunda PAC, que é onde hoje funciona a PAC masculina. São 2 prédios, né, que vocês terão a possibilidade de conhecer, os que aqui vierem, que não tem luxo, é tudo muito simples, né? Mas com certeza acabou sendo uma grande referência aí para outras cidades, para outros estados e outros países, né? Então eu digo sempre que, e estou muito feliz que vocês, né, estão empenhados nessa visita no dia 23, quero dizer que nós já encomendamos os pães de queijo, para que ninguém se sinta aí do lado de fora, né? Que mineiro é mineiro, não tem jeito, mas estamos esperando essa visita com o coração assim muito aberto, né? Porque esse é o caminho mais curto, de fato, que a gente pode falar, né? A gente pode falar, mas é difícil você convencer, né, de que no Brasil, né, nós temos uma experiência que é genuinamente brasileira, que hoje é exportada para outros países, né? E onde você não tem a presença da polícia, né? Você não tem agentes penais, você não tem polícia militar, nem dentro e nem do lado de fora dos muros da prisão, onde todas as chaves ficam nas mãos dos recuperandos, desde as chaves das celas até as chaves que dão acesso à rua, né? Onde eles podem almoçar usando faca e garfo, onde eles cuidam da limpeza, cuidam da organização, cuidam da distribuição das tarefas, contribuem na disciplina, contribuem na segurança. Então, é de fato uma experiência inusitada, né? Não por acaso, uma das minhas obras eu coloquei justamente esse título, a PAC, a Revolução do Sistema Penitenciário. Nós estamos, sim, revolucionando o sistema penitenciário a partir da experiência das APACs, né? E a PAC nasce, né, com 4 finalidades, né? Ela nasce primeiro para recuperar o preso, né? Ela nasce para proteger a sociedade, socorrer as vítimas e promover a justiça restaurativa, né? Então vejam que é uma ousadia muito grande aquilo
que as APACs se propõem a fazer. Porque esses homens que cumprem pena nas APACs, eles são pessoas com muitos problemas, pessoas para as quais a família falhou em algum momento, pessoas para as quais a escola falhou em algum momento, a igreja falhou, as instituições, de um modo geral, falharam em relação a essas pessoas. Então, são pessoas que têm muitos problemas. Nós lidamos com o descarte da sociedade, nós lidamos com aquilo que é considerado muitas vezes a carne podre, o peixe podre, que não adianta mais colocar sal, porque já está perdido. Nós trabalhamos com pessoas descartáveis, com pessoas que são consideradas inúteis e que muitas vezes são invisíveis dentro da sociedade, até porque não votam, né? Não podem eleger os seus representantes, né? Então, são pessoas muitas vezes invisíveis. Passa a eleição, volta a eleição, seja eleições majoritárias, seja para a presidência, seja para governo, você não encontra em nenhuma plataforma, né, eleitoral de nenhum candidato, de nenhum partido, uma proposta efetiva para uma mudança significativa do sistema prisional, porque tocar nesse assunto, falar de sistema prisional, é tocar numa chaga social. O preso, ele é um problema social que é proveniente de uma família muitas vezes enferma, desestruturada, de uma família doente. Ele é muitas vezes proveniente da ausência de políticas públicas, da falta de moradia, de salário digno, de educação, né, de trabalho. Ele é proveniente muitas vezes da ausência de segurança nas nossas fronteiras, que permitem a entrada diariamente, cotidianamente, de toneladas e toneladas de drogas e armas, né? Então, o preso, ele é um problema social que nós, sociedade, geramos, né? Mas a sociedade, ela não tem essa consciência, pelo contrário, a visão da sociedade, pelo menos uma grande parcela da sociedade, é aquela visão de que o preso tem que sofrer, de que o preso tem que morrer, de que bandido bom é bandido morto, né? E a sociedade que cada vez mais vai cometendo esse erro, esse equívoco de achar que só prender resolve. Mas se esquece que essa pessoa abandonada atrás das grades, ela vai sair e vai sair pior. E quando ela sai pior, ela vai atingir de novo a sociedade. Então, o trabalho mais difícil nosso, Alexandre, não está dentro das APACs, por incrível que pareça, como o grande problema do sistema prisional não está dentro do sistema prisional, está do lado de fora. Né? Nessa visão da sociedade que teima enxergar as prisões como espaços de vingança e não como espaços de recuperação, né? Então, a nossa tarefa não é uma tarefa fácil, pelo contrário, é uma tarefa árdua, difícil, porque nós estamos literalmente nadando contra a correnteza, né? E, além disso, o sistema prisional, ele é uma grande indústria, né? Eu até diria que hoje é uma das indústrias que mais cresce no país, né? Hoje nós temos a terceira maior população do mundo em quantitativo de pessoas privadas de liberdade, atrás somente dos Estados Unidos e China. Nós conseguimos, por incrível que pareça, passar na frente da Rússia, né? Quase 1 milhão de homens e mulheres, jovens, na sua maioria de 18 a 25 anos, é todo um exército que poderia estar ajudando na construção do nosso país, né? E que, lamentavelmente, estão aí dentro desse ciclo vicioso do prende e solta cada vez pior, onde a pessoa vai presa, ela é piorada dentro do sistema e depois ela volta, né? Então, o Estado prende mal, né? Gasta somas vultosas de recursos públicos para não recuperar praticamente ninguém e depois essas pessoas voltam piores para a sociedade. Então, essa etapa da recuperação do preso é, de fato, uma etapa difícil, porque consiste também nesse trabalho permanente junto à sociedade, para que a sociedade possa
oferecer oportunidades, porque a APAC ela é o meio, ela não é o fim. O fim consiste na inserção social dessa pessoa que um dia cometeu um delito e que agora quer se levantar de novo. E se ela sai da APAC e não encontra espaços de inserção social, possivelmente ela vai cometer um novo delito, não é? E dentro dessa proposta macro também o socorro às vítimas, porque dentro das APACs cada vez mais a gente trabalha para que os nossos recuperandos assumam a responsabilidade por aquilo que eles fizeram, que eles tenham consciência do mal que foi causado em relação às suas vítimas, né? Nós temos todo um arcabouço metodológico, ferramentas psicopedagógicas para ajudá-lo a tomar a decisão fundamental, qual seja romper com o crime, romper com a violência, romper com as drogas, sabendo que quando ele tira a vida de alguém, ele está deixando crianças órfãs, está deixando mulheres viúvas, que quando ele violenta uma mulher, que ele está deixando uma pessoa ferida na sua dignidade, na sua inteireza, que quando ele assalta, que quando... Então, ele dar-se conta do mal que ele fez, né? Mas, ao mesmo tempo, ele saber que todo ser humano é maior do que o seu crime, né? Agostinho dizia, não existe um pecado que um homem cometa que o outro não seja capaz de cometer, né? Não existe nada mais humano do que o crime, humaníssimo, ao qual todos nós estamos sujeitos, né? Se não existe um mal que alguém faça que o outro não possa fazer, também não existe um crime que alguém cometa que o outro não possa cometer. Mas todo homem é maior que o seu erro, todo homem é maior que o seu crime, né? Então, essa é um pouco a visão macro que a gente passa para os nossos recuperandos, né? A gente vê logo no início do livro, né, essa visão filosófica, né? Você tem a visão de Hobbes, você tem a visão de Rousseau, que parece que são completamente contraditórias. Um é extremamente pessimista, o outro é extremamente otimista. E nós, para alcançarmos essas finalidades, nós vamos justamente aplicar, né, uma terapêutica penal que a gente chama de método APAC. E a metodologia APAC, ela parte dessa visão otimista de Rousseau, que diz que todo ser humano, ele é bom na sua essência. A sua natureza, né, no mais íntimo de si, ele é bom, né? O meio é que muitas vezes o transforma, né? Então, a gente tendo essa visão otimista, né, a gente traz essa visão para dentro da experiência das APACs, ou seja, todo ser humano, ele tem um espaço dentro de si que nós chamamos de espaço de luz. Às vezes é um espaço muito pequeno, né, porque são muitas as sombras, são muitas as penumbras, a escuridão por vezes é muito grande. Imagine uma pessoa que tira a vida de alguém, uma pessoa que comete um latrocínio, que mata muitas vezes um taxista para poder roubar, joga o corpo e passa o carro por cima, ou abandona esse corpo na beira da estrada, no matagal, né? Então, esses crimes, né? Esses atos de violência, crimes que às vezes são cometidos com requintes de crueldade. Há pouco tempo aqui em Itaúna nós tivemos, né, eles mataram 2 jovens aqui no Alto do Rosário, né, com vários tiros e colocaram fogo nos corpos. Não conseguiam sequer identificar quem que estava ali, né? Mas mesmo essas pessoas que, quando você olha para esse criminoso, para essa criminosa, e você só enxerga sombras, você só enxerga trevas, né? Dentro dela existe um espaço de luz, né? Um espaço onde o mal não consegue atingir, né? E é a partir desse espaço de luz que nós vamos iniciar o resgate dessa pessoa humana dentro da proposta da APAC, né? Por isso que na nossa proposta, quando o recuperando chega na APAC, nós abrimos a porta para que ele possa adentrar a este espaço e encontrar neste espaço uma casa
de misericórdia, né? Uma casa de acolhida. Então, eu digo sempre que a APAC ela deve ser uma casa com portas largas, com portas escancaradas, com janelas grandes, para acolher essas pessoas que foram descartadas, né? Que foram abandonadas muitas vezes pelas próprias famílias. Se você vai na APAC feminina, por exemplo, são pouquíssimas as mulheres que recebem seus familiares. Os primeiros que abandonam são os companheiros, são os maridos, né? São pouquíssimas aquelas que recebem seus companheiros, né? Então, uma casa de acolhida para esses peregrinos, né? Para esses forasteiros que vão de um presídio para outro, né? Vão de um estabelecimento prisional para outro, às vezes 1 ano, 2, 5, 10. E uma casa, uma porta de acolhida que acolha traficantes, estupradores, estelionatários, receptadores, pedófilos, né? Sejam pessoas com condenações de 5 anos, de 12, de 15, de 20, negros, pretos, brancos, católicos, evangélicos, espíritas, pessoas que não têm religião, gente que não acredita em Deus, né? Uma casa de portas abertas que acolhe homossexuais, heterossexuais, pessoas trans, né? Então, cada vez mais, as APACs elas vão sendo esse espaço de acolhida do diferente, né? Do diferente, porque esse processo de acolhida na APAC, ele é o primeiro elemento que deve ser considerado, ou seja, a visão antropológica das APACs, ela prima pelo valor único da pessoa que é acolhida no projeto, né? Nesse livro A Humanidade, a gente vai perceber que tem uma visão antropológica por detrás, né? Ou seja, trata-se de olhar esse que chega como um ser de respeito, de dignidade, né? E isso decorre da sua própria natureza, né? Dessa natureza que lhe é própria, que lhe é original, né? E, e esse olhar, né? Esse olhar que vê essa pessoa não como algo útil a ser utilizado, a ser mercanciado, a ser negociado, né? Mas como um portador de um valor que lhe é próprio e inalienável, né? Então, essa visão antropológica da APAC, ela é muito importante porque se trata de você tratar esse ser humano como um ser absoluto, né? Onde cada um é diferente. Por isso que quando eles chegam na PAC, a primeira coisa que pede é para tirar as algemas, né? Eles chegam algemados, dependendo das cidades, algemados pelas mãos, as mãos para trás, chegam algemados pelos pés, muitas vezes, né? Vem lá no fundo do camburão, e quando ele chega, então, nós pedimos para tirar as algemas, né? E em todas as APACs vocês vão encontrar uma frase: na APAC as algemas somente voltarão aos seus pulsos por sua por sua livre e espontânea vontade, né? Depois a gente pede para colocar as mãos para frente, depois a gente pede para trocar a roupa, tira o uniforme e colocamos roupas normais, calça jeans, camiseta, né, blusas, né, dependendo do gênero, e depois a gente pede para levantar a cabeça, porque eles chegam de cabeça baixa nas APACs, porque de cabeça baixa eles devem permanecer no sistema prisional durante 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20. O preso no sistema ele tem que andar de cabeça baixa, dizendo sempre sim, senhor, não, senhor. E quando a gente abaixa a cabeça, os nossos horizontes, de fato, ficam muito estreitos. A gente enxerga no máximo os próprios pés ou enxerga no máximo o próprio umbigo. E quando você levanta a cabeça, você começa, então, a enxergar as pessoas, começa a enxergar as montanhas, começa a enxergar os horizontes, né? Então, o processo de acolhida na PAC passa por aí, né? E depois nós vamos, dentro dessa proposta, oferecer uma filosofia, né? A nossa filosofia é justamente essa: matar o criminoso e salvar o homem. O sistema muitas vezes mata os dois, mata o homem e mata também o criminoso, mata o homem, sobretudo,
nos seus desejos de grandeza, nos seus sonhos de infinito, né? Quando a pessoa entra num presídio condenada a 12, 15, 20 anos, é como se ela estivesse sendo literalmente enterrada e ali enterra junto, né, todos os seus sonhos, os seus projetos, né? Aqui nós temos, então, né, um pouco esse arcabouço metodológico. Obviamente que a gente não vai ter possibilidades para nos debruçar sobre cada um deles, né? Mas ali já dá para a gente ter uma ideia de que são 52 anos de estudos e evolução. A PAC nasce em 72, estamos em 2024, sempre estudando, né? Eu falo sempre, Alexandre, que eu entrei como discípulo nessa causa, sou um discípulo e quero morrer como um discípulo, como um eterno aprendiz, né? Acho que a grande descoberta que nós fizemos depois de muitos anos foi descobrir que de presa a gente não sabia nada. E no meu caso, já com 41 anos, lidando com o estado de coisas inconstitucional que é o sistema prisional brasileiro, depois de 41 anos chafurdando a lama das prisões para ver se encontra algum sinal de vida por aí, eu continuo dizendo que de preso eu não sei nada, né? Estou sempre procurando aprender, estudar, porque tratar o preso hoje da forma como nós tratávamos, cuidávamos dele há 10, 15, 20 anos atrás, simplesmente não funciona. É preciso ter essa capacidade de avaliar sempre a realidade, as mudanças da realidade, que são hoje muito rápidas, sobretudo nesses últimos 10 anos, a sociedade viveu e está vivendo uma mudança drástica em todos os aspectos, né? E a gente tem que ser capaz de mudar também os nossos paradigmas, né? O que nem sempre é fácil, né? Mas nesses 52 anos, a gente muda os paradigmas, a gente ajusta a proposta, mas a gente mantém o arcabouço, que são esses 12 elementos, tais como a participação da comunidade, a família, que deve ser trabalhada concomitantemente com o trabalho que é desenvolvido junto ao preso, o recuperando, ajudando, o recuperando, a recuperando, ajudando, a recuperanda, no caso, né? O centro de reintegração social, que é o espaço físico que vocês terão a possibilidade de conhecer, onde nós temos regime fechado, você tem um regime semiaberto, você tem o trabalho externo, né? A valorização humana, que é a base da nossa metodologia, tratar aquele que chega como sujeito de direitos e deveres, para que ele possa corresponder também com respeito, né? Você trata com respeito para ele corresponder com respeito, você trata com amor para que ele possa corresponder com amor. A importância do voluntariado, eu digo sempre que o voluntário é a alma da APAC. Aí você tem o rol das assistências, assistência jurídica, assistência educacional, assistência espiritual, assistência religiosa, né, no caso. Então, quando esses 12 elementos, né, eles são aplicados de modo harmônico, eles vão produzir resultados, né? E alguns resultados que são bastante impactantes. Antes dos resultados, né, esse arcabouço metodológico, ele tem um tripé de sustentação, que é justamente o amor, a confiança e a disciplina, né? Quando vocês visitarem as APACs, vocês vão ver que a disciplina é extremamente rígida. Nas APAC, eles acordam às 6 da manhã, vão dormir às 10 da noite, né? Todos precisam de trabalhar, quem não trabalha não come, né? É aquela frase célebre que está no Evangelho. Todos devem estudar, então há um momento da escola, né? Nós trabalhamos junto com a Secretaria de Educação, onde todos os equiparandos devem estudar. Cada um tem que organizar sua cama, organizar seu armário, cuidar da higiene pessoal, né? Participar obrigatoriamente das palestras de valorização humana. Então, há uma disciplina rígida onde não pode ter droga, não pode ter celulares, né? Onde não pode ter discriminação de artigo. Dentro das APAC se cumpre pena, às vezes na mesma cela, um traficante de drogas e um pedófilo, o que é impensável no sistema prisional comum, né? Dentro das APACs não há discriminação de artigo. Então, é uma disciplina rígida porque nós
partimos da premissa, e os nossos estudos científicos nos apontam isso, de que por detrás de todo crime, seja ele qual for, você vai encontrar sempre a ausência da disciplina interior, desse sensor interior, desse juiz interior, que alguns nunca tiveram, né? Ou aqueles que tiveram em algum momento da vida perderam, né? Isso passa muito pela questão da figura paterna e também da figura materna. Para se ter uma ideia, 97, 98% dos nossos recuperandos, eles vêm de uma família desestruturada, eles têm uma imagem muito negativa, desfocada do pai ou da mãe, ou de ambos, ou de quem o substituiu nesse papel de amor. E desses 97, 98%, eles têm uma imagem muito negativa da figura paterna. 77% em média tem essa dificuldade. Então, é uma temática que a gente trabalha muito, porque se não se reconcilia com essas imagens, né, paternas e maternas, dificilmente essa pessoa depois consegue se aprumar na vida. Por isso que nós trabalhamos, inclusive, com casais padrinhos, não para substituir pai e mãe, mas para ajudar nessa reformulação, né, da psique no tocante a essas imagens. A confiança, né, geralmente quando a pessoa entra no mundo das drogas, e aqui nós temos em torno de 90% dos recuperandos das APACs são dependentes químicos de álcool ou outras drogas, maconha, cocaína, crack, LSD, drogas sintéticas, agora o K9, né, que já surgiu aí destruindo tanta gente. Então, a primeira coisa que esse pessoal perde é a confiança, né? Porque rouba dentro de casa, rouba a carteira do pai, tira o liquidificador para vender, para levar na biqueira, para levar para trocar por drogas, né? Então perde a confiança dentro de casa, perde a confiança na vizinhança, perde a vizinhança no local de trabalho, né? E quando entra e afunda no crime mesmo, aí perde totalmente, né? Então, quando ele chega na PAC, isso aqui é algo que impacta muito os nossos recuperandos. Quando você entrega a chave da prisão para que ele possa cuidar dessa chave e não fugir, né? Ele tem que saber que existe um limite, né? E quando quebra esse limite, nós precisamos de repactuar, né? Quando quebra a confiança, é preciso de repactuar, se for possível, repactuar dependendo dos danos que, porventura, possa causar quando ele quebra essa confiança, né? Mas o nosso trabalho prima por isso, né? Prima por isso. Nós temos hoje, nas APACs, em torno de 1.200 funcionários, nas 69 APACs que já funcionam, que atuam mais no setor administrativo. Destes, nós já temos hoje 144 ex-recuperandos que trabalham nas APACs, seja como condutores de veículos, seja como inspetor de segurança. No setor administrativo, nós temos encarregados do setor financeiro que eram assaltantes de banco, para se ter uma ideia, né? Hoje, na equipe da FEBAC, nós temos, na nossa equipe de 40 pessoas, nós já temos 25% são ex-recuperandos e ex-recuperandas das APACs. Então, o trabalho, né, ele prima por essa confiança e também pelo amor, né? Nós partimos sempre da premissa de que só o amor é capaz de recuperar o ser humano, porque só o amor é capaz de curar as feridas da rejeição. E por que eu digo isso? Porque também nos nossos estudos a gente vai percebendo cada vez mais que o crime nada mais é do que um grito, né? Por alguém que foi ferido na alma, né? Todos nós vivemos as nossas experiências de rejeição, né? Em algum momento da vida. Mas as pessoas com as quais nós trabalhamos, elas viveram experiências muito marcantes, muito profundas, algumas já no ventre materno, né? Na infância, na primeira infância, na segunda infância, na escola, né? Há pouco tempo, um recuperando que chegava, né, e me contava a sua história, e ele dizia que foi abandonado, né, dentro de uma caixinha de sapato, quando recém-nascido, na rodoviária da cidade.
né? Então, uma pessoa que vive essa experiência de ser jogado fora, literalmente, né? De ser descartado, né? E deu sorte porque passou por lá um casal que viu essa caixinha de sapato, viu que tinha alguém lá dentro e o criou, né? Mas por razões diversas caiu no crime, depois caiu na APAC. E ele, nessa conversa, ele chorava literalmente, ele dizia, eu fui jogado fora, né? Eu fui jogado fora. Então, essa experiência, ela é muito doída, né? Então, é preciso, né? É preciso que a gente tenha essa consciência de que quando a pessoa que nasceu para amar e ser amado, ao contrário dessa experiência, ela vive a experiência da rejeição, de não ser amada e de não dar conta de amar, ela fica clamando do berço ao túmulo por amor, né? A, a, a criminalidade, ela passa por esse viés de alguém que desde o berço até o túmulo vai ficar clamando por amor, querendo dizer para Deus e todo mundo, eu estou aqui, me vejam, me enxerguem, olha o que que eu estou fazendo, eu sou capaz de fazer mais, né? Me vejam, me enxerguem, né? Me acolhem, me abracem, né? E é um pouco o que a proposta da APAC faz, né? De levar amor para essas pessoas que não foram amadas, muitas vezes, né? Às vezes as pessoas me perguntam, Walter, se existem presos perigosos, né? E eu falo, eu não acredito nisso. Na nossa concepção não existem pessoas perigosas, existem pessoas que não foram suficientemente amadas, né? Então, se passa uma existência clamando por amor, só o amor é capaz de curar essas feridas da rejeição, né? O grande Victor Hugo, entre, né, tantas coisas bonitas que escreveu, numa das suas obras, ele tem uma frase célebre, né? Se nos falta o ar, sufocamos e morremos. Mas a morte por falta de amor é horrível, porque é a asfixia da alma, né? Morrer por falta de amor é morrer asfixiado na sua própria existência, né? E as nossas prisões e as APACs não são diferentes, elas estão repletas de homens e de mulheres famintos, sedentos de amor, né? A nossa reincidência hoje, média, nas APACs, é de 13,9%. E quando a gente faz um recorte das APACs femininas, é de 2,8%. A mulher, ela é muito mais impactada pela experiência da prisão do que os homens, sobretudo aquelas que são mães, né? É muito difícil para essas mulheres, né? Quando elas têm que experimentar a distância, sobretudo, dos filhos, né? Nós vivemos uma experiência muito sofrida no tempo da pandemia, porque eu não sei se disse das últimas vezes, né, que ao longo de mais de 4 décadas eu tive que tomar muitas decisões difíceis, né? Primeiro como presidente da PAC, depois como diretor-geral da FEBAC, agora como diretor do Centro Internacional de Estudos do Método. E essa cadeira, né, do gestor que decide, né, que tem a última palavra, é uma cadeira muito solitária, né? Às vezes você passa noites em claro, sem saber o que fazer, o que decidir, né? Como pagar as contas, não é? Mas eu falo que de todas as decisões que eu tomei, a decisão mais difícil foi o dia que eu tive que assinar uma portaria suspendendo a visita dos familiares por causa da pandemia. Porque eu sabia que aquela minha assinatura, ela iria atingir de morte a vida de muitas pessoas. E mesmo quando nós tivemos momentos em que a pandemia abrandou, em que a gente pôde permitir uma visita apenas para cada recuperando, os grupos acima de 60 não podiam e também as crianças não podiam. Então, nós tivemos recuperandas que ficaram mais de 2 anos sem ver os filhos, né? Nós tivemos mães que ficaram mais de 2 anos sem ver, né?
Então, foi uma decisão muito difícil, né? E isso impacta muito, né? Isso impacta muito. O nosso custo per capita, ele Valdeci, deveria ser suficiente. Valdeci, permissão, por favor. No tradicional, qual é a taxa lá de reincidência? Só para a gente ter um parâmetro. Segundo algumas fontes, é em torno de 70%, 75%, né? Mas não há dados muito oficiais. Quem está dentro do sistema sabe que é quase 100%. Quem está lá dentro é quase 100%. Os juízes, promotores que estão dentro, diretores de presídios, eles sabem que praticamente todo mundo que sai volta. E volta pior, né? Os crimes que são cometidos pela segunda vez geralmente são crimes mais graves, porque ele entra muitas vezes como um batedor de carteira e ele sai de lá como um assaltante. Ele entra como um assaltante, ele sai como um latrocida, né? Então, o sistema realmente ele piora muito as pessoas, né? E eu falo que só esse custo ele poderia ser suficiente para convencer, né? Porque o nosso per capita é um terço quando você compara com o per capita do sistema prisional comum, né? Um dinheiro que é economizado que poderia ser utilizado para a construção de moradias, de creches, de hospitais, de escolas, né, de estradas, e que infelizmente você fica aí, né, pagando grandes corporações, né, nessa grande indústria que é o sistema comum. A gente não tem dimensão do que significa, em termos de dinheiro, de lucratividade, empresas que fornecem alimentação para o sistema prisional, empresas que fornecem colchões, que fornecem uniformes, etc., né? Já terminando, né, um pouco, depois a gente pode abrir para perguntas também, né? E eu estou aqui com uma pessoa que também vai dar uma palavrinha, né? Hoje nós estamos aqui com 69 APACs funcionando no Brasil, né? Itaúna foi sempre essa grande referência, né? Apesar de ser um prédio tímido, né? Os dois prédios são muito tímidos, cheios dos puxadinhos, né? Hoje nós já estamos na quarta versão arquitetônica, né? Então, as APACs que são construídas hoje, elas são, de fato, elas já têm os espaços próprios, né, para aplicação da metodologia, né? Temos aí 44 APACs em implantação em todo o território nacional e temos mais de 12 experiências do método fora do Brasil. Nós conseguimos, depois de um tempo razoável, fechar uma parceria com uma organização da Alemanha, Hofmannstrager, que vai nos permitir, durante 4 anos, acelerar o nosso processo de APACs, tanto internamente no Brasil quanto fora, né? Serão 3 eixos, e um dos eixos será o eixo da internacionalização das APACs, né? Então, nós estamos muito felizes porque a gente nunca teve recurso para isso, nunca tivemos pessoal para isso, sempre fomos fazendo assim, né? E agora não, agora a gente conseguiu o recurso para viagens, tanto para ir nos países quanto para trazer pessoas chaves para conhecerem as APACs no Brasil, pessoas que possam fazer a diferença, né? E mudar a lógica do sistema. Então, a gente está muito feliz com isso. Ali são os estados onde nós temos essas APACs em funcionamento, né? Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Espírito Santo e Amapá. E inauguramos recente uma APAC em Goiás, na cidade de Paraúna. Estamos apenas aguardando a celebração da parceria para a chegada dos primeiros recuperandos, né? E as APACs em implantação, elas estão aí em outros estados, né? Nós recebemos visitantes o tempo todo nas diversas APACs. Odessi, desculpa Pois se eu não? te interromper. Dessas que estão implantadas, todas elas têm masculino e feminino? Ou só algumas têm feminino? Não, dessas 69, 9 são femininas. Tá, Aliás, 8 são femininas e uma é juvenil, tá. tá? As demais são masculinas. Depois de 25 anos, Ângela,
a gente trabalhando só com o público masculino, alguém sempre falava, e as mulheres, e as mulheres, e as mulheres? Mas isso é algo que não passava muito na cabeça da gente. Ah, são poucas as mulheres, né? São poucas as mulheres na cadeia. Não justifica você fazer um investimento desse, né? A gente estava muito focado nesse público. Tanto que em Itaúna nós tínhamos só, né, a APAC. Até que estourou uma grande rebelião na cadeia pública de Itaúna, e todas as vezes que tinha problema na cadeia, eles me telefonavam. Eu ia lá para fazer mediação de conflito, aquela coisa toda, né? E nesse dia, quando eu cheguei, eu vi o que eu nunca tinha visto nas rebeliões anteriores. Os presos, eles estouraram as paredes, emendando as celas, e eles invadiram a cela das mulheres, porque tinham algumas lá que tinham, na linguagem deles, tinha caguetado questões de drogas, etc. Então, eles agrediram mesmo, violentamente, as mulheres, roubaram pertences, né? Então, quando eu cheguei, elas estavam seminuas, né? Chorando, literalmente chorando. E teve uma delas que falou assim: Valdeci, vocês são muito engraçados, porque vocês sempre cuidaram dos homens e vocês nunca se lembraram de nós, né? E Uhum. aí ela fez uma pergunta para mim, né, que eu não tinha resposta. Ela falou: quando é que vocês vão olhar para nós, né? Eu não respondi nada, porque o que ela estava dizendo era a mais pura verdade. Foram 25 anos só cuidando dos homens. E eu lembro que eu saí da cadeia, eu convoquei todas as voluntárias, né, da APAC para uma reunião na casa paroquial à noite, contei a experiência e, por unanimidade, foi decidido iniciar a primeira APAC feminina. No prazo de um mês, nós inauguramos a primeira APAC feminina e depois veio a segunda, a terceira, a quarta, né? E agora temos outras aí em implantação, né? Então, veja que a vida também nos cobra, a realidade nos cobra, né? Nos acorda, né? Nos acorda para as situações. E só quase 25 anos depois, né? Quase 25 anos depois, começa a APAC juvenil, né? Estamos com 52 anos de APAC e temos 3 anos de APAC juvenil. Ou seja, foram necessários 49 anos, né? Já tínhamos recebido muitas provocações, né? E os jovens, e os adolescentes, e os infratores, né? Quando é que vão olhar para eles, etc, etc. Até que na cidade de Frutal, que já tinha PAC masculina e feminina, um juiz extremamente comprometido, doutor Gustavo, ele disse que queria conversar comigo, pediu que eu fosse, que numa das minhas idas a Frutal, que eu o procurasse. E aí ele me levou num barzinho, me pagou uma cerveja, uma segunda, uma terceira, e aí quando eu já estava ficando meio alto, aí ele falou: e a PAC juvenil? Ele quase que me embebedou para fazer a proposta da APAC, porque até então a gente estava sempre dizendo: não, não é o momento, nós já estamos com problema demais, né? E foi uma conversa muito interessante. E eu falei para ele: olha, doutor Gustavo, eu não tenho clareza, né? Eu não tenho clareza. O que eu posso me comprometer com o senhor é que eu vou colocar isso nas minhas orações. E se for o momento da APAC juvenil, Deus vai falar, né? Deus vai falar. E aí ficamos assim, passou um mês, passou dois, passou três. Às vezes Deus demora muito a falar, às vezes ele. Aliás, Deus fala o tempo inteiro, a gente aqui é ruim para escutar, né? Deus fala através das situações do dia a dia, até das catástrofes que acontecem no mundo. Deus fala através das pessoas, né? Deus fala através da palavra dele, da Bíblia. Deus está sempre falando, mas a gente, às vezes, é muito surdo. Até que um dia, Ângela, eu estava num sábado de manhã, depois de 6 meses, na porta de uma casa lotérica. E aí chegou uma senhora baixinha, né? Ah, doutor Valdeci, que bom que eu te encontrei, graças a Deus. E aí ela começou a chorar, chorando. Eu falei: o que que foi? O que que aconteceu? Eu não sabia quem que era aquela mulher, mas ela me conhecia, né? Hoje, na cidade de Itaúna, muita gente me conhece, né? Por onde eu vou passando. E aí ela falou assim: você vai salvar meu filho, salva meu filho,
né? Eu falei, mas quem que é seu filho? Eu falei assim, meu filho tem 15 anos de idade, ele já foi preso várias vezes, eles colocam ele na rua de novo, porque não tem onde colocar. E meu filho está sendo ameaçado de morte, ele é usuário de droga. E ela chorava e falava e dizia, salva meu filho, salva meu filho. Eu nunca mais encontrei essa senhora, né? Mas 5 minutos depois eu liguei para o doutor Gustavo dizendo, Deus falou, né? Deus já me deu a resposta, quando é que a gente pode sentar para conversar de novo, né? E aí eu fui a Frutal, ele conseguiu recursos, construiu a Parque Juvenil, é um prédio belíssimo, é uma coisa, é surreal. 3 anos depois, né, eu vou lá a cada 2 meses, porque você precisa de fazer as adaptações, né? A legislação é outra, a psicologia do adolescente é outra, né? Então, você tem que fazer muitas adaptações. Então, eu vou a cada 2 meses, né? E no final do ano passado, a gente precisava, de fato, dizer se o método lá já estava consolidado ou não. Então, eu pedi ao juiz para eu ficar dentro da APAC juvenil, né? E fiquei dentro da Parque Juvenil por 2 dias. Então, quando eu cheguei com a minha malinha, né? Aí vieram lá os membros do Conselho de Amizade e Solidariedade, que lá o conselho tem esse nome, Conselho de Amizade e Solidariedade. Aí eles falaram, olha, computador não pode entrar, né? Celular não pode entrar, pendrive não pode entrar. Aí eles foram tirando minhas coisas todas, né? Levaram minha mochila, me mostraram a cela que eu ia dormir, né? E ali eu passei, então, um dia com eles, né? Um dia com eles. E no final do dia eles foram jogar bola, me chamaram para jogar bola. Eu não quis arriscar, porque eu achei que a minha idade já não está permitindo muito, né? Aí, quando terminou o futebol, eu sentei no pátio e aí um chegou e perguntou se veio trazendo uma cadeira e perguntou se eu podia conversar com ele. E ali eu comecei a atendê-lo. Ele levantou, veio outro, levantou, veio outro, levantou, veio outro. Eram histórias assim muito sofridas, né? Muito sofridas, de uma juventude que teve muitas vezes uma infância roubada. Gente que foi golpeado fisicamente, golpeado emocionalmente, golpeado psicologicamente, golpeado pelo preconceito, pela fome, pela miséria, pelas drogas, né? Sei que quando deu 10 horas, que era o horário do silêncio, eu entrei para a cela e quando trancaram o cadeado, eu pensei, meu Deus, agora eu tô pego, né? Porque alguns ali tinham tirado a vida do padrasto, outros tinham vendido drogas, né? E, e eu não conseguia dormir. Eu tive muita dificuldade para dormir aquela noite. Eles dormiram muito rápido, mas eu não conseguia dormir. Tinham muitos fantasmas dentro de mim, né? E foi a lembrança do meu pai Zué, né? Querido Zué, já falecido há vários anos. O pai, quando os filhos dormiam, ele levantava e ia diante de cada cama e colocava a mão assim, em oração. Às vezes a gente dava um flagrante e via, né? E aquela memória afetiva, né, do meu pai, do Zué, me deu forças, aí eu levantei da beliche e fiz o mesmo, né, com cada um daqueles jovens, né? E eu consegui dormir. No dia seguinte, eles me acordaram. Tá na hora, você não vai ajudar a fazer a faxina. E aí levantamos, foi lavar o pátio, lavar o banheiro. E às 7 horas em ponto, sem nenhum funcionário lá dentro, sem voluntário, sem nada, estavam todos eles na capelinha, em oração, cantando, louvando, leram o evangelho, fizeram comentários e depois foram para as suas atividades. E aí eu falei para o doutor Gustavo, a PAC Juvenil está consolidada. Então, tudo a seu tempo, tudo a seu tempo. A PAC Juvenil hoje está sofrendo muitas resistências por alguns líderes
por algumas autoridades do meio, porque, para se ter uma ideia, o per capita hoje de um adolescente no socioeducativo gira em torno de R$ 20.000 mês. E na PAC juvenil não chega a 2. Então, aqui são fotos, né? Apenas fotos dessas APACs. Algumas são para 40, outras para 80, 120, máximo de 240. Prédios como esse aí, que era uma cadeia pública que estava abandonada, que nós transformamos numa PAC, né? Alguns prédios foram construídos pela própria comunidade. Temos esse prédio aí que foi construído pela prefeitura de Betim, né? O prefeito conheceu a PAC Frutal e falou: quero ter uma PAC na minha cidade. É uma PAC belíssima, tem 2 anos que está funcionando, né? Ji-Paraná era um prédio abandonado, né? Lá em Rondônia, transformamos em APAC. Algumas foram construídas, né? Na época do professor Augusto Anastasia, quando ele foi governador de Minas, no governo dele foram construídas 17 APACs, né? Ele visitou a APAC de Itaúna, foi a visita mais rápida que nós tivemos, eu acho, na APAC de Itaúna, foi 1 hora de visita, e quando ele estava saindo, ele colocou a mão no meu ombro e perguntou: como é que vocês mantêm isso aqui? Eu falei para ele, muito rápido, cheio de jornalista, de autoridades e tal. E depois ele perguntou: e do que vocês estão precisando? Eu falei: precisamos de mais APACs. 3 meses depois, estávamos começando a construção da APAC de Lagoa da Prata, e depois vieram outras 16, né? Essas APACs todas aí foram construídas com recursos públicos, né? Foram várias. Temos APACs que são muito, muito emblemáticas. Essa aí, por exemplo, né? A APAC de Porto Alegre, né? Você tem ali o Presídio Central de Porto Alegre, que é um dos maiores presídios da América Latina, onde as facções criminosas literalmente dominam, né? Tinha um espaço do lado onde ficavam os presos de trabalho externo, que saíam durante o dia e dormiam à noite. E depois foi desativado, porque tinham muitos homicídios, né? E nós conseguimos, então, ali onde está aquela seta, né? Quem nos ajudou, isso foi a Procuradoria, foram procuradores de justiça, e hoje funciona lá essa PAC. Ali são fotos da PAC juvenil, em Frutal. Ali no mundo, né? São esses países, né? Tem ali algumas fotos, a PAC Costa Rica, na Alemanha, Paraguai, funciona dentro de um presídio, é um pavilhão dentro do presídio de Coronel Oviedo. APACs no Chile, temos, ali são sempre APACs funcionando dentro de pavilhões. Ali é a nossa sede da FEBAC, né? Que quem vier aqui vai ter a oportunidade de conhecer também. Eu acho que eu extrapolei muito tempo, não é? Eu não sei quantas horas são. Agora eu estou com um problema na visão. Esse, você nunca está. São 11h43, mas você Nós pode temos. falar. Eu vou pedir então a Sara para dar uma palavrinha aqui. A Tá bom. Sara, ela está trabalhando conosco na FEBAC tem pouco tempo. Tem 2 meses que ela está aqui. Mas como sempre vieram homens aqui para me ajudar, hoje eu tomei a decisão de convidar uma mulher, tá bom? Que bom, muito obrigada, Valdeci. Eu agradeço em especial. Que bom. Olá, bom dia para todos. Oi. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para todos vocês. Estou muito feliz por estar aqui. Agradecer em especial também o Valdeci, o doutor Valdeci, por me dar essa oportunidade, né, por poder falar do lado da mulher, né, um pouco. Meu nome é Sara Jordana, eu sou uma ex-recuperanda da APAC de Rio Piracicaba. E nós somos eternas recuperandas, né? Eu vim de uma família estruturada, eu sempre tive de tudo, pai, mãe, tudo certinho. Por ser caçula, meus irmãos me mimavam muito,
me davam de tudo. Eu tive uma infância feliz, uma infância perfeita, melhor que 90% das minhas amigas. E ainda assim, por curiosidade, eu quis experimentar drogas. Por influência de amigas, comecei a beber, fumar maconha aos 13 anos de idade. E quando eu fui perceber, eu estava afundada, sem expectativa de vida, sem razão para as coisas. E nesse meio tempo eu conheci um rapaz, me envolvi com ele, comecei a usar, nós usávamos drogas juntos e nós enganávamos as pessoas, né, para poder adquirir drogas. Nós, eu era permissiva, né, dele tirar as coisas da minha casa, da casa dos pais dele. Hoje eu reconheço que eu não fui sábia. E em meio a tantas drogas e aquele mundo que a gente vivia, nós tivemos o primeiro filho, que é um dos grandes amores da minha vida, que é o Iago, e tudo isso no meio das drogas. Mas em meio a agressões, brigas, muita droga, eu resolvi pôr um ponto final nesse relacionamento que deu errado, eu não quis prossegui-lo. E mudei de cidade, conheci um outro rapaz, que a realidade não era diferente, ele era usuário de drogas também, e ele tinha um agravante que ele era traficante. Com ele eu achei que eu estava ostentando e vivendo da melhor forma, como se eu precisasse, né? Do luxo que a droga oferecia ali, do dinheiro da droga. Sem experiência no crime, logo fui presa. Na verdade, mesmo em liberdade, eu já estava presa, né? Eu só não enxergava aquilo. Nessa prisão, eu fui condenada a 5 anos. Eu fiquei 2 anos e 3 meses no regime fechado, presa com tudo mesmo. Sofri muita humilhação na cadeia, tomava banhos frios, eu achava estranho comer no chão. Mulheres dormiam amontoadas, as celas eram para 8 mulheres, chegamos a estar com 35, 40, todas emboladas em brigas, em tudo. Sofremos maus tratos, spray de pimenta, a cela era muito mofada, não tinha dignidade, não tinha respeito à mulher. Acho que a mulher sofre mais. A gente, como mulher, desculpa, tinha que mendigar absorvente. Tinha dia que passava com o dia inteiro para trocar só à noite, quando tinha a troca dos policiais, e elas doavam outro para a gente. Eu tive o abandono da minha família, por minha família ser muito correta, muito certa, não quis me acompanhar em nada. E eu sempre fui muito família, muito humana. Mas o que mais me doía nisso é não ver o meu filho, o Iago. Eu fiquei esses 2 anos e 3 meses sem ver o Iago. Eu tinha uma foto e eu olhava para essa foto todo dia com muita saudade. É o que eu tinha. E todos os dias eu lembrava como que eu poderia ter brincado, ter abraçado. Quanto eu fui egoísta e preferi estar em meio à droga, ao invés de estar com meu filho. Ele não merecia aquilo. Depois desse tempo, eu saí, eu fiquei 2 anos na rua. O Giovanni, nós tivemos um outro filho, Gabriel, o outro amor da minha vida. Nestes 2 anos, eu decidi que eu não ia mais usar drogas. Eu não usei. Eu decidi que eu não ia fazer nada de errado mais. E não teve mais erro nesse tempo. Porém, Giovanni foi preso de novo e eu visitava ele na prisão. E
eu fui submissa ali àquele comando que ele me deu uma lista com vários nomes e eram pessoas que deviam ele drogas, dinheiro de droga, eu comecei a receber, eu recebi o dinheiro dele, não comprei uma calcinha para mim, nem nada para o meu filho, a gente não precisava daquilo, e eu fui presa novamente, só que dessa vez eu tomei 12 anos nessa prisão, voltei para o sistema comum, o Iago com 9 anos, o Gabriel com 4 meses, um bebê. Voltei de novo para aquela situação opressora. Só que ali a minha mãe foi mais solidária e levava os meninos para me ver uma vez por mês. Eu esperava 30 dias para ver meus filhos. E quando eu os via, o Iago me rejeitava e me confrontava. Falava, Iago, eu te amo, meu amor. Ah, será que ama mesmo? É, ama. Eu ia pegar o Gabriel não vinha no meu colo, ele ficava no colo da gente penitenciária que me oprimia dentro da cela, e não vinha no meu. Eu punha a mão nele, ele corria de mim, e em meio a todo esse sofrimento eu voltava pior para a cela, muito pior. E eu esperava de novo, mais um mês para viver isso tudo de novo, para poder ver eles por 10 minutos, para passar por tudo de novo. A minha família sofrendo revistas vexatórias. A, a mãe do Giovanni, a única que me visitava, ela, uma senhorinha de 70 anos, que chegava toda envergonhada, pequenininha, porque tinha baixado do espelho, tirado a roupa toda, para poder me ver por compaixão, por amor, por me ver ali naquela situação, e levar mais notícia dos meus filhos, do processo, enfim, é o que a visita faz, né, com quem está preso ali, por falta da informação no sistema comum, que nos deixa ali jogado igual bicho na cela. Diante disso tudo, eu pedi a Deus para mudar essa história, que eu já não aguentava mais. Foi quando uma agente chegou e falou comigo num belo dia, Sara, junta suas coisas que você está indo de transferência para a PAC. O céu abriu para mim, porque eu sabia e eu já ouvi falar que era a PAC. Ali, eu cheguei, a gente me encostou num canto, a funcionária falou tirar a algema dela, ela me virou, levantou meu rosto e falou, fica de cabeça em pé, que você nunca mais vai andar de cabeça baixa. Eu me lembro que ela me entregou um kit com lençóis limpos, toalhas, roupas para trocar o uniforme da SWAP, que é o sistema daqui de Minas. E nele tinha um pacote de absorvente fechado. E eu me emocionei, ela olhou para mim e falou, aqui não falta. Acho que ela já sabia o maior drama das mulheres no sistema. E eu fui recebida com muito abraço, com muito amor. Eu não tinha aquilo mais. E eu ia entrando pelas, pelas, pelas salas e fui sendo abraçada, muito bem recebida, banho quente, comida decente, comia sentada à mesa, com garfo e faca, prato e copos de vidros. Eu fui tratada com respeito, com amor. Pude usar brincos, maquiagem, acessórios, recuperei minha dignidade. Ali eu era chamada como Sara, não era presa, e eu me senti humana de novo dentro da PAC. Eu não vi ali como uma prisão. Ali não tem aparência de prisão em momento nenhum. Ali é um local de recuperação com muito amor. Eu também não estava aguentando mais aquela opressão e fiz um propósito com Deus. Eu desafiei a Deus e falei com Deus, Senhor, mostre para mim que o Senhor é o Deus da minha vida. Acaba com essa
condenação, que eu não faço mais nada de errado, que eu ando nos teus caminhos e aonde eu for eu levo teu nome. Eu fiz esse propósito com Deus. E logo veio a resposta de Deus, a encarregada de segurança me chamou e falou, com muita alegria, que eu chamo a Sara para poder falar que é para ela juntar suas coisas, que ela está indo embora para casa. Eu não entendi nada. Eu só caí no chão, de joelho. Do joelho eu já orei a Deus, eu agradeci, sem entender nada, e Deus falou comigo. Eu escutei a voz do Senhor falando, eu estou te mostrando que eu sou o Deus da sua vida. E eu tive a visão do Iago e do Gabriel vindo em minha direção, de mãozinhas dadas. E diante disso tudo que eu vivi, eu entendi que eu tinha uma gratidão muito grande pela PAC, que me tornou uma pessoa melhor e quem eu sou hoje. E eu conheci uma ex-recuperanda, que era funcionária também do FEBAC, que é a Keila, que se tornou um farol para todas nós, recuperandas. E ela, hoje, infelizmente, ela não está mais conosco, ela faleceu de Covid, e ela deixou um legado muito importante. E inspirada nela, eu participei de um processo seletivo, e hoje eu sou inspetora de metodologia na FEBAC. Graças a Deus. Obrigada a todos vocês pelo momento. Deixo aqui o meu carinho por todos. Muito obrigada, Sara. Muito obrigada, Sara. Seu depoimento emocionou a todos nós de várias formas. Muito obrigada. E parabéns Obrigada. por ser humana de novo. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Não tem muito o que Obrigada. falar, só agradecer mesmo. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Nos encontraremos aí em outubro. Com prazer. Bom, agora vocês, os que não tinham participado ainda da sessão com o Valdeci, entenderam, né? Por que que ele volta todos os anos, porque realmente é algo poderoso, né, Valdeci? Você sempre realmente consegue se superar sempre, hein? É uma coisa que toca profundamente a todos. Muito obrigado pela trazer a Sara. Foi maravilhoso, né, Ângela? Não tem muito o que falar, Valdeci. E acho que a Sara mencionou o exemplo da Keila. A Keila, eu acho que você tinha contado a história da Keila em outra sessão, não tinha? Que faleceu de Sim, Covid? Tinha, né? Eu sim. lembro dessa história. Bom, Valdeci. O amor nunca fracassa, né? O amor nunca fracassa. Dr. Mara, ele dizia que só o amor supera o tempo na eternidade. E o professor Hugo Veronese, que também foi um dos fundadores, ele dizia, é grande o mérito de quem ajuda o outro a se recuperar, né? Então, eu sou muito grato a Deus, né? Claro que um trabalho de tão grande envergadura, né, ele exige muito da gente, né? Os últimos dias foram muito intensos, né? Muitas viagens. Estou aí num processo para tentar descobrir uma infecção que surgiu nesse olho direito desde o dia 11, ainda não conseguiu descobrir, né? Onde eu perdi mais de 50% dessa visão. E a missão não para, né? Eu passo mais tempo na estrada, dentro das APACs, do que na minha casa. Na semana passada eu fiquei um dia na minha casa, à noite, porque durante o dia eu estava na FEBAC, né? Então, às vezes eu sinto saudades das minhas plantinhas, né? Eu jogo água e falo, agora você segura a onda que eu volto daqui uma semana. Então, Elas também sentem falta de você, mas se você não se cuidava desse, você é É, muito importante para muita gente. É muito pois isso. importante que é. você se cuide. Muito. Cuide também, estamos na A, que- torcida. a questão é essa mesmo, né? Quem cuida dos cuidadores, né? É, É verdade. E Valdeci, certamente, né? Muitas
muitas renúncias, muito sacrifício, né, nessa vida aí de Sim. propósito, né, que é obviamente que você incorpora, né, e Valdeci, se a gente, sim, realmente esse é um sentimento de profunda, todos aqui, de gratidão por essa oportunidade de estar com você. Estamos muito felizes novamente de podermos ir aí em breve, né? Há claro, um gesto nosso assim de apoio a essa causa, a esse ideal, foi a palavra que você usou, muito bonito, de solidariedade também, mas eu tenho certeza que para todos nós vai ser o maior privilégio, vai ser nosso, de poder estar com pessoas maravilhosas como você, a Sara e todos aí, né, da comunidade da Pactaúna, da FEBAC. Então, um sentimento de profunda gratidão. Em função aqui do adiantado da hora, talvez a gente possa deixar essas perguntinhas aí, né, do grupo, quando nós estivermos aí com você. Ok. O que que você acha, Ângela? Você gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário para o nosso querido Valdeci? Ou a gente abre aqui por até 10 minutinhos, até fecharmos do 12h10, pode ser, pessoal? Vocês conseguem aguentar? E aí Acho teríamos tempo que para umas duas perguntinhas aqui. dá tempo. A Juliana está saindo, ela deixou as perguntas aqui no chat. Ela falou, que fiquei com algumas dúvidas. Quem é selecionado para a PAC? E por que que as coisas ficaram mais difíceis com o passar dos anos, segundo você, Valdeci? Por que que você acha que ficou mais difícil e por que que acha que há resistência da sociedade? Então, ela deixou essas três perguntas, mas, enfim, se tiver alguém aqui mais, se tiver perguntas também, aproveitem o tempo. Pode fazer uma rodada agora, assim, se mais uns dois puderem fazer aí algumas perguntas, e o Valdeci faz um comentário geral. Aliás, Valdeci, você falou em 1 milhão, né, de pessoas no sistema prisional, com um custo per capita aí de 3 mil e poucos, pelo menos na minha conta que eu fiz de cabeça, a gente está falando de algo da ordem de 3,5 bilhões de reais por mês, né? A gente está falando de 50, uma coisa de 50 bilhões de reais por ano, e que realmente mexer com uma estrutura de 50 bilhões de reais por ano é mexer com muitos e muitos interesses, inclusive também comerciais, né? Mas, ó, querido Sérgio aqui, que já lhe viu algumas vezes, né, Sérgio? Mas está sempre presente. Que bom que você está presente Que novamente. bom. Tirei o mudo. Bom dia, pessoal. Bom dia. É sempre bastante difícil essa sessão, não é a primeira vez. Agradeço ao Valdeci, ao depoimento da Sara. So- Com tudo que eu já tinha escutado nas outras sessões, com esses números de reincidência que você passou agora, Valdeci, e eu acho que até para servir de aprendizado para a gente como sociedade, cobrar de outros sistemas prisionais, ou incentivar mais as APACs, ou cobrar de quem a gente possa cobrar de alguma forma, a reincidência é menor. E você, eu imagino que tenham casos aí, a gente vê todas as dificuldades que você expõe. Qual é o aprendizado que você, nesses anos todos, tem conseguido dos casos onde não funciona? A reincidência que acontece, ou quais são as falhas que a gente não consegue recuperar aquela pessoa? Porque quando a gente começar a fazer, e você deve ter feito isso várias vezes, começar a incentivar esse trabalho e ver um resultado como o da Sara, ou de milhões de outros que a gente viu em depoimentos anteriores e que você comenta, em algum momento, qualquer um vai se deparar com os desafios, com as barreiras, com um momento que não funciona e que pode levar a uma desistência, ou se for em outro sistema prisional, no limite, a um descrédito. E não é isso, a gente vê pelos números, a gente vê pelos resultados. Então, eu acho que tem um grande valor aprender com esses casos onde tem acontecido a reincidência, os aprendizados que têm acontecido. O que você pode compartilhar com a gente sobre isso? Faz sentido o que eu estou perguntando? Uhum. Teria mais alguma pergunta? Não Eu tenho sei. uma pergunta rápida. Eu gostaria de saber, você falou que vocês também
abraçam pessoas trans. Eu gostaria de saber, as mulheres trans ficam no presídio feminino e os homens trans ficam no presídio masculino? Ok, Não mais sei se tem mais algum? alguém. Acho que só essas mesmo Então pelo tá bom, horário. já deu. Pelo menos. Muito rapidamente, né? Quanto ao processo de seleção, são 4 critérios básicos. A pessoa tem que estar com a situação jurídica definida, ou seja, só trabalhamos com condenados e condenados da justiça, não trabalhamos com presos provisórios. A família precisa de residir na comarca ou manter domicílio na comarca onde aquela PAC está localizada, ou o preso tem que ter cometido o crime naquela comarca. Terceiro critério, ele precisa manifestar por escrito o desejo de que ele quer ir para a PAC para mudar de vida, de que ele aceita as normas, etc. E por último, o critério da antiguidade, pela data da sentença. Esse é o, digamos, é o basicão, mas alguns juízes podem estabelecer outros critérios. Por exemplo, se você tem uma PAC na região metropolitana, Santa Luzia, Belo Horizonte, então lá, por exemplo, tem 1 ano de boa conduta, pelo menos no sistema, porque você tem um universo muito grande de presos, então você tem que, digamos, aumentar as peneiras, né, a quantidade das peneiras, porque senão você acaba não tendo critérios objetivos. E o cuidado é no sentido de não privilegiar ninguém e de jamais permitir que pessoas possam vender vagas e etc., né? Então, isso é um atributo do Poder Judiciário, as APAC simplesmente recebe quem o juiz manda, né? Nós não escolhemos ninguém, né? As dificuldades atuais, eu diria que nós estamos vivendo, enquanto sociedade brasileira, um momento ímpar, no sentido de que cada vez mais somos intolerantes, né? Então, há uma intolerância, assim, quase que generalizada, né? Seja a nível de futebol, seja a nível político, seja a nível de ideologia, seja, então, é A ou B, não tem diálogo, né? Não tem o meio termo, não tem o equilíbrio, então você percebe isso pelo quantitativo de deputados e senadores que são provenientes de classes ligadas à segurança pública, né? São ex-delegados, são policiais militares, bombeiros e etc, etc. Então, tudo isso faz com que a gente comece também a ter um endurecimento das penas, né, como a exigência de exames criminológicos para progressão de regime, né, a suspensão das saídas autorizadas em família, a lei anticrimes. Então, há um endurecimento, né, e o Congresso hoje, o parlamento, ele é o reflexo da sociedade, é o que a sociedade está exigindo, é o que a sociedade está pedindo. Então, isso cria um dificultador para nós, né? Mas isso não nos impede de continuar avançando e fazendo as interlocuções que são necessárias para avançar, né? Em relação à sociedade, né, a pergunta que foi deixada no chat, se trata de mudança de cultura, né? Porque esse preconceito em relação ao preso, isso é secular, não é de agora, e não é luxo do Brasil. Qualquer cidade do Brasil que você vai, mas qualquer país que você for, mesmo os países de primeiro mundo, você vai encontrar pessoas que não querem tocar nessa chaga, porque sabe que tocar nessa chaga é dar-se conta de que o meu lugar poderia ser o lugar do outro, né? Então, esse preconceito, isso se trata de uma cultura, e você não muda a cultura da noite para o dia. São necessárias décadas, muitas vezes séculos, né? Então, eu penso que o grande mérito das APACs hoje, mais do que recuperar preso, mais do que ter prisão sem polícia, é dizer para a sociedade que é possível fazer diferente, que quando você trata com amor, com respeito, com dignidade, existe a possibilidade dessa pessoa responder com amor, com respeito e com dignidade, né? Obviamente que isso não é para todos, né? Nós fizemos uma pesquisa há um tempo atrás, onde foram entrevistados presos no sistema comum. A pergunta era: você gostaria de ter uma oportunidade, você gostaria de ter uma chance né, de trabalho, de estudo, para poder mudar de vida? E na nossa pesquisa, 85% manifestaram o desejo de mudança de vida. 10% ficaram indecisos e 5% falaram não.
Ou seja, se nós quiséssemos ter APACs hoje no país, e eu digo isso com muita convicção, nós poderíamos ter APACs para 85% da população prisional de imediato, né? Você poderia ter APAC também para uma parcela desses indecisos, porque se você oferece condições, né, favoráveis, pode ser que muitos desses indecisos resolvam também mudar, e poderia ter prisões de segurança máxima para no máximo 5, 7% da população do país. Pessoas que hoje, a priori, não têm recuperação porque não querem, mas a prisão nem sempre é o fim. Pode ser que no andar da carruagem aconteçam desgraças. Eu me lembro de um recuperando que passou na PAC de Itaúna por 4 vezes. E sempre que ele saía, ele caía de novo nas drogas, caía de novo no crime, né? Até que da última vez ele estava no presídio comum, esperando a visita da mãe, que nunca deixou de visitá-lo, só que naquele dia a mãe não entrou para visitá-lo e chega a notícia de que ela tinha morrido na porta da prisão. Então, aquilo foi tão forte para ele, né, que da última vez que ele passou pela APAC, quando ele chegou, ele já era um homem, digamos assim. Hoje ele trabalha de frentista no posto de gasolina, né? Então, a prisão nem sempre é o fim. Às vezes precisa que o filho caia nas drogas, que o filho cometa um crime e venha cumprir pena junto com o pai. Quantos pais eu vi abrindo a porta da cela para receber o filho. Quer dizer, que desgraça que deve ser para esse filho dividir a beliche com o pai, e que desgraça que deve ser para esse pai dividir a cela com o filho, né? Ou ter a notícia de que a filha caiu na prostituição, vendendo o corpo para comprar pedra de crack, né? Então, às vezes essas situações acontecem e isso impacta. Então, a APAC, ela cria condições favoráveis, mas a pessoa tem que querer, né? Ah, ele assina dizendo que quer ir para a PAC para mudar de vida, mas nós sabemos que o preso assina qualquer coisa na hora que ele está no sufoco. A gente não é bobo, a gente sabe disso. Muitos vão para a PAC para fugir, porque sabe que lá não tem polícia. Muitos vão para a PAC porque querem uma situação melhor, sabe que lá tem assistência jurídica, assistência à saúde, pode trabalhar e ganhar remissão, pode estudar e ganhar remissão, mas ele não está indo para mudar de vida. Ele está indo para a PAC como uma porta da rua, né? Poucos são aqueles que vão de fato para mudar. Só que quando chega, nós temos uma proposta pedagógica que vai realmente confrontá-lo, né? Que é o que nós chamamos de terapia da realidade. Nós vamos colocá-lo diante de si, diante do espelho da vida, para que ele possa tomar a decisão fundamental. Em relação aos trans, né? Nós estamos fazendo ainda algumas experiências, isso é muito novo nas APACs, né? Eu estive, por exemplo, na semana retrasada, ajudando na jornada de libertação com Cristo, na APAC de Conselheiro Lafayette. Fizemos 2 jornadas simultâneas, porque as APACs são próximas, e tinha um trans que estava na PAC masculina, mas que não estava conseguindo se adaptar. E aí entraram num acordo dele ir para a PAC feminina, e ele está se sentindo, ela, né? Eu ainda tenho dificuldade, às vezes, de como mencionar, Nesse né? caso é ela. Nesse caso, ela está muito bem, muito feliz, né? E quando eu terminei a minha palestra, né, que na jornada eu faço a palestra fora do amor, que lugar o homem ocupa no mundo, né? E aí ela estava em prantos, né? Veio me abraçar, um cabelo enorme, né? Pintou o cabelo, fez mechas amarelas e tal, e veio me agradecer, veio me abraçar, né? E ela disse: na sua palestra foi a primeira vez que eu me senti amada, literalmente amada, né? Então, acho que é um pouco isso. A gente ainda está nessa fase meio que experimental, né? Uhum. Já falando da última, né? É, quando o homem não quer, nenhuma força é capaz de convencê-lo. Então começa por aí. Pode descer Jesus Cristo na terra, pode vir Madre Teresa de Calcutá, que se o coração da pessoa estiver fechado, né?
não há como abrir. Nós não temos o segredo do cadeado, nós não temos a chave para abrir, né, a fechadura, é de dentro para fora, né? Essa mudança ela precisa de acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. Se ela acontece de fora para dentro, é o que acontece muitas vezes no sistema comum. Você tem presos bem comportados, dizendo sim senhor e não senhor, andando com as mãos para trás, mas lá dentro, como ele se sente? Um lixo, né? Se mostra o valente muitas vezes, mas se sente um lixo, né? A mudança na PAC é de dentro para fora. E aqui é o grande desafio, porque o preso vai mudar, a presa vai mudar quando a gente for capaz de falar o coração dessas pessoas. E nem sempre a gente consegue, né? No início da nossa conversa, eu falava, né, que há sempre um espaço de luz dentro do ser humano, né, e que o resgate começa por aí, né? É como se o ser humano fosse uma centelha, né, do divino, né, uma faísca do eterno, não é? Mas nem sempre eu tenho habilidades suficientes para poder chegar nesse espaço, né? E às vezes as minhas sombras elas não me permitem ser luz suficiente para alcançar esses espaços de solidão, de sombras e de trevas que existem no coração do ser humano, né? Então, eu diria que a falha não está no método, o método está consagrado. É que existe o humano em tudo isso, né? Existe o humano do lado de cá, existe o humano do lado de cá, né? Então, quando eu tenho a notícia de que um ex-recuperando cometeu um crime de novo, né? Que caiu de novo nas drogas ou que foi assassinado. Eu falava desses dois que foram assassinados e que colocaram fogo, né? 15 dias antes eu tinha subido lá no Alto do Rosário, né? Que é uma área muito periférica de Itaúna, embora no centro. Eu fiz questão de morar um tempo, porque eu chegava na cadeia e eu via que a maioria dos presos eram de lá. Eu queria descobrir, estudar, por que que vinha tanta gente de lá. Então, eu aluguei um barracãozinho e fiz uma experiência lá durante um ano, né, dividindo um banheiro com outra família, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Foi uma das experiências mais ricas que eu vivi na minha vida. E essa moça, eu a conheci quando eu era criancinha, né, porque as crianças estavam sempre por ali. E eu subi lá para convidá-la para trabalhar na FEBAC, né, para trabalhar na FEBAC, porque tinha uma vaga aqui de serviços gerais. E quando ela me atendeu, ela estava drogada, né? Ela estava drogada e, e eu falei, isso foi numa sexta-feira, ela falou assim, eu não tenho condições, né? Eu falei assim, você tem até segunda, né? Você tem até segunda para você se levantar, nós vamos te ajudar e tal, e tal, e tal. Ela falou assim, eu vou então. E de fato, na segunda-feira ela apareceu, mas ela não tinha condições, né? Realmente estava sob o uso das drogas. E passou, acho que menos de um mês aconteceu esse crime, onde ela e o irmão foram assassinados por causa de guerra de drogas e colocaram fogo no corpo, né? Então, é um sentimento de fracasso, né? Como se o meu amor tivesse fracassado. O meu amor não conseguiu atingir o coração daquela mulher, né? Mas no dia seguinte eu já estava trabalhando de novo, né? Porque a missão continua. Então, o fracasso do amor seria se eu parasse, ficasse parado no tempo. Então, agora eu não quero mexer com mais nada, não acredito em mais ninguém, né? Mas no dia seguinte eu estava de novo de pé. Tem dias que às vezes é muito difícil levantar da cama, porque já são 41 anos, né? Num ritmo desenfreado de viagens nacionais e internacionais de aeroportos, de perdas de voo e palestras, é muito pesado, né? Então, tem dia que não é fácil, mas a gente pede a Deus forças, né? Renova as energias e vai para a luta. Então, o fracasso do amor seria se a gente parasse, né?
mas a gente não vai parar quando Deus achar que chegou o momento, né? Enquanto Deus nos der força, vida e saúde, estamos aí a serviço da humanidade, né? Valdeci, uma frase sua que Obrigada, sempre ficou Valdeci. conosco e que a Noêmia que fez questão aqui de escrever, né? E todos os anos a gente fala dela, Valdeci. É essa que eu pensei em desistir, mas muitas vezes pensei em desistir muitas vezes, mas não dei conta, não deu conta de desistir, né? Então acho que você é o exemplo vivo, né, dessa ideia de grandeza, né, de propósito e, sobretudo, essa palavra, né, amor, que é uma palavra que é quase proibida em muitas organizações. A gente trabalha com muitas empresas que também tem muitos, claro, é outro mundo e tal, mas guardando devidas proporções, tem muito sofrimento também, Valdeci. Muita ausência de entendimento, de amor, que causa muita agressividade de outras formas, né? Que causa muitos traumas também, não é? Então, essa palavra, levar essa palavra amor, que é, enfim, como diria o Eric Fromm lá, é a única razão, né, ou lógica para nós existirmos aqui, que é para amar, sermos amados, né? Não tem outra opção. E, enfim, Valdeci, novamente, em nome de todos, é sempre emocionante, a palavra é essa, estar com você, te escutar, estar, né, na sua presença. E, enfim, é só uma gratidão mesmo, não tenho muito o que falar, só gratidão, gratidão, gratidão. Acho que a Ângela pode fazer o nosso fechamento aqui. E, olha, vamos continuar, Valdeci. Você que vai Vamos ter que cansar da continuar. gente. A gente não vai Arrum- se cansar de você, Arrumar mais Valdeci. uns pãezinhos e uns peixinhos. Prepare os pães de queijo, um cafezinho, que daqui a pouquinho a gente está aí. E a gente não cansa de você. Daqui a pouco você que vai falar assim, não aguento mais aparecer lá, mas a gente não cansa, não. Tá bom? É, Muito obrigada, muito, muito Valdeci. Muito obrigado, obrigada. E pessoal. obrigada a Grande Abraço Sara. abraço a aí. Obrigada a todos. todo mundo. Parabéns e muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Valdeci. Obrigado, Sara. Obrigado. Até o dia 23. Até dia Até dia 23. 23. Obrigado. Tchau. Tchau.